E aí, turma, que se liga no Futebol Paraibano, estamos iniciando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição vamos falar do jogo que movimentou o futebol paraibano nesse final de semana, né? O amistoso entre 13 e Pere Lima. Comigo está Ellison Silva. Seja bem-vindo, Ellison, companheiro. Quer dizer que foi um teste sem testes, é? Pois é, teste sem teste, já movimentando o futebol paraibano dentro e fora de campo, como não poderia deixar de ser, com segurança extremamente duvidosa com relação aos protocolos de saúde, de distanciamento e de testagem por conta da pandemia do coronavírus, mas isso aí a gente fala aí no decorrer desse episódio. Pois é. Teve isso esse final de semana. Também teremos a participação de Iaco Lopes, ele que é repórter do portal Voz da Torcida. Seja bem-vindo, Iaco. Satisfação em te receber aqui no podcast, meu irmão. É um projeto de repórter litorâneo. Eu ia dizer isso agora. Boa noite, Edgley, Ellison, a todo mundo que está ouvindo o podcast. Eu sou um grande admirador do Minutos Finais. Eu sempre digo, falei até com o Pedro uma vez, quando ele estava para fazer o canal no YouTube dele, e eu falei que falta isso no futebol paraibano ainda, falta um debate sobre o jogo, além dos portais, falta mais programas de TV, falta mais podcast, enfim, eu acho um projeto muito massa, estou feliz de participar, e hoje tem muito tema para gente discutir aí. Pois é isso, a gente tenta sempre pautar, além das quatro linhas, o que vai além da bola rolando, né? Isso que pauta sempre o nosso trabalho, até nos tempos que colaborava mais intensamente com o Voz da Torcida. Ainda colaboro, mas agora, ultimamente, mais no chinelo. E no chinelo quem está hoje é Pedro, né? Ele vai ficar de fora nessa edição, provavelmente mais uma também. Está de folga ele, merecidas folgas, mas é devido ao trabalho. Sem brincadeira, é devido ao trabalho. Pedro está trabalhando bastante e vai estar de fora das próximas edições do Minutos Finais. Tá escondido. Já bateram o retrato meu aí, rapaz? Esses áudios de DA são bons demais. Mas, seguindo, também tivemos a definição da tabela detalhada da Copa do Nordeste e a antecipação do retorno do Paraibano, né, para a próxima quinta-feira, dia 16. Mas tudo isso e muito mais a gente vai debater daqui a pouquinho, porque antes tem a vinheta da banda Razamate. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta, vamos embora que tem muito programa ainda pela frente. Você que nos escuta já está sabendo aí. Pode nos ouvir em qualquer agregador de podcast. Aquele que a gente ainda não tiver, fala com a gente lá no Twitter, @minutos_finais, que a gente adiciona logo. Mas vamos para o assunto principal do episódio, que é esse amistoso que teve nesse sábado, em Campina Grande, no estádio Presidente Vargas, entre 13 e Pere Lima. O Galo da Borborema venceu por 3-0 a Águia lá da Borborema, mas tivemos algumas situações assim que não foram as ideais para o segmento, né, dos protocolos que estão estabelecidos tanto pela CBF quanto pela FPF, né, Ellison e Iaco? Pois é, Edgley. Começando já porque o decreto municipal que estava em vigência em Campina Grande não permitia esse tipo de atividade, né? Os clubes deram aquele jeitinho brasileiro de transformar um amistoso em um jogo treino, porque os treinamentos esportivos estavam liberados. Mas a gente sabe que o que aconteceu foi um amistoso, né? A equipe foram os 11 do 13 contra os 11 da Pere Lima que começaram
a partida na tarde do sábado lá no estádio Presidente Vargas. Depois houve mais, todos os dois times mudaram completamente, mais de 22 jogadores de cada equipe entraram em campo. Os treinamentos tinham que ser realizados de maneira em separado e tudo mais para evitar aglomerações e por causa das questões de distanciamento. E isso quebrava todas as recomendações do decreto municipal, né? Você tem um memorando aí que a Prefeitura de Campina Grande fez para a realização do jogo, mas nem esse memorando que não é legal, não sei se juridicamente legal, mas não é o ideal, foi descumprido, já que as duas equipes simplesmente não realizaram testes. Todo o protocolo do futebol brasileiro que a CBF passou para que as federações retomem seus estaduais prevê a realização de testes antes dos jogos e uma testagem constante das delegações. Enquanto isso, 13 e Peri Lima só fizeram a testagem de seus elencos para a retomada do futebol, ou seja, há mais de 15 dias, há praticamente 20 dias. Então, não se sabe se tem jogador contaminado, não se sabe se tem membro de comissão técnica contaminada, não se sabe se tem dirigente contaminado, não se sabe se tem repórter que entrevista jogadores e dirigentes com o mesmo microfone, sem respeitar o distanciamento, contaminado. Não é legal compartilhar microfone por causa da emissão daqueles famosos perdigotos, né, que podem conter o coronavírus no caso de alguém contaminado. Mas se for para parar para olhar as irresponsabilidades que aconteceram nesse amistoso, é para você imaginar como é que vai ser aí a realização do Campeonato Paraibano, que começa na próxima quinta-feira, né? Um perigo total, e a gente já pode quase que vislumbrar o que aconteceu em Santa Catarina no meio dessa semana, que depois do jogo entre Avaí e Chapecoense foram detectados 14 casos positivos de coronavírus na equipe da Chapecoense, né? Então, se lá que teoricamente estão tomando mais cuidados, que foram realizados testes antes do jogo, aconteceu isso, imagina aqui que ninguém vai nem testar ninguém, pelo menos pelo entendimento de alguns clubes, que não é unânime, inclusive. Eu e a Aco hoje a gente conversou com dirigentes de várias equipes. Hoje a gente está gravando, no domingo. A gente conversou com dirigentes de várias equipes e todos têm entendimentos diferentes sobre o que é esse protocolo da FPF. Então, nem isso está definido aí de maneira clara para os clubes. Mas não é algo que surpreenda ninguém, vista a incapacidade da entidade que gere o futebol do Estado de ser competente em qualquer coisa que faz. Só antes de Iaco falar, só para contextualizar, o decreto que ainda está vigente, né, da Prefeitura lá de Campina Grande, ele proíbe jogos jogos entre agremiações, né? Apenas treinamentos. E após esse jogo, surgiu um áudio do Procurador de Justiça, o Valberto Lira, ele que é sempre bem atuante no futebol, presidiu a comissão que cuida dos casos de violência e essas coisas nos estádios de futebol, que agora até tem outro nome, né? Agora parece que é núcleo desportivo, que aí já abrange, acho que todas as situações envolvendo um jogo de futebol. Ele se pronunciou falando que, resumindo, né, em outras palavras, que foi uma irresponsabilidade tanto dos dirigentes das equipes quanto do secretário de saúde de Campina Grande, o senhor Felipe Araújo Reul, ele teria autorizado, passado por cima do decreto assinado pelo prefeito, com um memorando autorizando a realização da partida, memorando esse que foi encaminhado ao secretário de Juventude, Esporte e Lazer, o senhor Raimundo Asfora Neto, lá de Campina Grande também. Então, com o memorando foi descumprido um decreto. Assim, não sou jurista, mas assim, pelo pouco entendimento que a gente tem de sociedade civil, acho que dá para compreender que isso não está correto, né? Pelo menos ao meu ver.
e como gosta de dizer um amigo Ô, meu. Edgley, até porque decisão recente do STF, né, as prefeituras, mesmo por meio do decreto, não podem descumprir determinações do governo estadual. O governo estadual não permitia atividades entre duas equipes simultaneamente. Pois é, exatamente. E assim, mas como gosta de dizer um amigo meu, direito é igual chiclete, né? Cada um puxa para um lado e aí quem é que sabe no que é que vai dar. Mas, Iaco, Edson já passeou por esse assunto e eu queria saber de você. Você acha que você acha que é grande a possibilidade de acontecer como aconteceu lá em Santa Catarina, com 14 casos, no Rio de Janeiro, que desde o retorno do estadual já são 5 casos, né? Com o de domingo, mais um que tirou um jogador do Fluminense do primeiro jogo da final do Carioca? A gente tem 4 pontos muito importantes que definiram esse sábado e que acabaram infernizando a vida dos torcedores do 13 e dos próprios dirigentes e jogadores. Primeiro, é esse que você já citou muito bem, que é a questão do Ministério Público com o Roberto Lira, que disse que vai levar o caso para a polícia. Ou seja, pode ser mais um caso de futebol paraibano rodando na polícia, infelizmente. Mas ele falou que segunda-feira, a gente está gravando na noite de domingo, então segunda-feira ele como membro do Ministério Público vai oficiar a Delegacia de Polícia Civil lá de Campina Grande para apurar a responsabilidade tanto do secretário de Saúde, que determinou o descumprimento do decreto, autorizou o descumprimento do decreto municipal, e também dos dirigentes de Peri Lima e de 13. Então, aguardem cartas. Aí tem esse primeiro tópico, que acho que vocês já explicaram muito bem. Pode virar, provavelmente vai virar, porque como vocês opinaram, eu compartilho a mesma opinião, e não deveria ter esse jogo, a mesma interpretação, na verdade, que não deveria existir esse jogo entre duas agremiações, que não era um treinamento, eram dois times diferentes. Vou entrar agora no segundo, que acabou também infernizando a vida dos times, que é a questão das testagens, porque é algo muito mais complexo, é até difícil a gente conseguir explicar isso em pouco tempo, porque a gente ouvia a CBF que fala e que não diz exatamente o que tem que ser feito. A gente tem o guia médico, o protocolo médico da Federação Paraibana de Futebol, que também ainda foi divulgado para todo mundo. Acho que os únicos que não foi divulgado assim a público, então falta um pouco de transparência, inclusive, da federação. Mas eu tive acesso a um protocolo, eu estou tentando confirmar se esse é o protocolo final, mas de fato esse foi pelo menos o precursor da retomada do futebol na Paraíba, e nele a FPF não deixa claro se os clubes precisam ou não testar jogadores e funcionários ou toda a sua delegação antes dos jogos ou semanalmente. Ele só fala que os testes têm que ser feitos 48 horas antes do início da retomada do futebol. Porque isso cabe várias interpretações, né? O que é retomada do futebol? É volta dos treinos, é volta dos jogos, enfim, cabe muitas interpretações diferentes disso. Realmente deixa aberto para que só testem antes dessa primeira rodada, né, que vai ter. Exatamente. E é por isso que ou a gente não pode... mesmo antes de começar a intertemporada, né, essa preparaçãozinha aí, que todo mundo fez os testes, isso. Então pode ser que já esteja valendo, já esteja retomado no futebol profissional. A gente não pode, nem por enquanto, não podemos julgar o 13 e o Peri Lima se eles estavam errados, assim, digo, pela lei, no caso, né? Porque a gente não sabe ainda qual é a interpretação correta disso. Porque está muito em aberto. A única parte do protocolo que eu li, pelo menos, que fala é essa questão. Só que ela está na seção da volta aos treinos. Ou seja, eu subentendo que isso esteja falando apenas da reapresentação que aconteceu no final de junho. E aí todos os clubes fizeram as testagens, tudo certinho. Alguns deram positivos em algumas pessoas, outros, como o Botafogo, os negativos. E aí foi. Só que o jogo aconteceu agora dia 11, e o 13, se eu não me engano, começou a testagem dia 27, mas foi por aí, 27, 28. E retornou os treinos no dia 29. Vou considerar o dia 27. Do dia 27 ao dia 11, já se passaram mais ou menos, eu sou ruim de matemática, mas é mais ou menos uns 14 dias. Por aí.
Então, em 14 dias é muito fácil você ser infectado pelo coronavírus. E não é porque a pessoa quer, não é porque a pessoa está desrespeitando. Às vezes a pessoa vai no mercado, às vezes a mulher do jogador, o filho do jogador, a mãe do jogador, um amigo do jogador, vai no mercado comprar alguma coisa, vai no shopping, que em Campina Grande abriu tudo, né? É um caso até pior. Então, não, você pode, mesmo sem querer, mesmo se você estiver seguindo a quarentena, você pode pegar o vírus. Então, nesses 14 dias, você tem uma delegação da Pere Lima, uma delegação do 13 e repórteres que estão trabalhando nas suas emissoras, trabalhando, fazendo programas de rádio. Como é que você tem certeza que eles não têm um vírus se você não fez a testagem? Eu vou só... Entre essas pessoas, muitos que ignoram o perigo do vírus, né? Que agem como se não estivesse nada acontecendo. Aí no guia médico da CBF, que eles disponibilizaram no próprio site da CBF, e aí não tem como eu saber se eles enviaram para o público diferente, mas o que tem público é esse. Qualquer pessoa que entrar no site da CBF, procurar guia médico, vai achar. Lá no 14º tópico, bem perto do finalzinho, ele fala que os clubes deverão semanalmente enviar dados de eventuais casos positivos. Como é que você vai descobrir se tem casos positivos? Tem que testar, né? Então, deixa também implícito que tem que ser testado regularmente, semanalmente. Então, isso já mostra que o jogo foi feito de uma maneira muito irresponsável. E aí, só a título de curiosidade, rapidinho, eu vou falar sobre o guia médico da Federação Catarinense, onde vocês falam, acho que foi Ellison que falou, Chapecoense, depois de um jogo contra o Avaí, descobriu que 14 pessoas do Chapecoense pegaram o coronavírus. Depois do jogo. O jogo tinha feito o teste e deram negativos. Tá? Todos os clubes são obrigados a fazer testagem com testes rápidos. Toda a delegação que for participar do jogo, 4 horas antes da partida. Se na Paraíba, que a gente ainda não tem essa definição de se todos os jogos vão ter que ser feitos, imagine se lá é feito e tiveram 14 jogadores, é um número assim, 14 jogadores não, 14 pessoas que eles não revelaram quem eram as pessoas da Chapecoense. As 14 pessoas da Chapecoense pegaram, imagina aqui na Paraíba que não é obrigatório. E aí, como o Ellison falou, a gente conversou pelo menos até agora com 3 dirigentes de 3 clubes diferentes, e os 3 trouxeram 3 versões totalmente diferentes. Primeiro, o time do Sertão falou que a mesma coisa que eu interpretei, de que só precisa testar na reapresentação, que diz o protocolo, pelo menos, ou seja, só precisa ser testado uma vez, obrigação, né? Um outro dirigente, também do Sertão, falou que essa testagem tem que ser feita a cada 20 dias, e um outro dirigente de outro clube falou que tem que ser feita todos os jogos. Cada jogo, um pouco antes da partida, tem que ser feito. E aí a pergunta que eu até fiz para Ellison, para a gente encaminhar para eles, essa testagem que vai ser feita antes dos jogos, é porque os clubes acham que é sensato fazer, que é o correto fazer, ou a federação obrigou? Porque cá entre nós, a federação tem que obrigar você a fazer os testes. Porque não basta você voltar o campeonato no meio da pandemia, com os casos ainda instáveis, às vezes sobe, às vezes desce, não temos 14 dias com quedas, e você não obriga eles a testarem. É um caso muito complicado, que ainda não tem solução, não tem como a gente ainda tirar conclusões disso. E aí eu falei desses 2 casos, tem mais 2 casos que eu só vou citar, não vou comentar, que é o do auxílio emergencial, que alguns jogadores do 13 pediram auxílio, se eu não me engano, jogadores do Atlético também, né? Pediram auxílio. Atlético e Campinense também. Isso, Atlético e Campinense. E aí teve o caso do Botafogo, que foi o mais famoso, com o Jean, o Juan e o Rogério, que foi até para o Esporte Espetacular, rede nacional. E agora tivemos mais casos de outros jogadores com auxílio emergencial. E além desses, o 4º tópico, que eu acho que a gente vai discutir já, é sobre o desempenho do 13, que foi muito ruim. O 13 jogou muito mal. O futebol foi muito feio. E aí foi o que rendeu uma briga hoje no Twitter, a galera ficou puta comigo, os torcedores do 13 não gostaram, porque eu falei que o time estava muito bagunçado. Mas o time não foi bagunçado, de fato. O time jogou mal. O Breno Calixto tinha hora que ia pro ataque, correndo feito doido, e parecia um armador. Pô. E quando você fala do time bagunçado... Eu liguei na transmissão, tava 2 minutos e meio de jogo e tava o Breno Calixto na ponta esquerda pra cruzar. 2 minutos e meio de jogo. Exatamente. Aí vem uma questão. Um time bagunçado é necessariamente ruim? Não necessariamente. Provavelmente sim, mas não necessariamente. Porque a gente pode dar um caso da Holanda, por exemplo, de 74, que tinha muita mudança entre jogadores e que era, digamos, uma bagunça organizada, digamos assim. Que era uma bagunça, mas que era feita para você realmente enganar o adversário. E aí, o 13, eu acho que não foi o caso do 13, acho que eles não fizeram de propósito, acho que é mais uma bagunça mesmo, porque os 13 estão voltando agora. E é claro que o 13 não vai jogar bem, é completamente compreensível. O 13 teve, acho que, 10 dias para treinar, é muito pouco tempo.
Inclusive, o tempo de treino que essas equipes estão tendo estão agravando as lesões. Já tivemos vários casos de lesões, o Renato Alagoano, o Léo Moura, enfim, vários jogadores já se machucando, e vai acontecer cada vez mais, porque é absurdo essa volta do futebol com tanto pouco tempo de treino. Só voltando rapidinho à questão das testagens, a gente vê que os times aqui estão cagando para os protocolos, pelo menos a maioria deles, quando no 13 o Bruno Mota, se não me engano, se apresentou e foi diagnosticado com coronavírus, e aí ele teria que cumprir um isolamento de 14 dias, né? Mas aí eu acho que 5 dias depois, uns 4, 5 dias depois, ele fez o teste novamente e já foi liberado para treinar junto com seus companheiros. Então, nem a recomendação da OMS de quando uma pessoa é testada tem que ficar 14 dias em isolamento social total para não correr o risco de infectar outras pessoas por causa justamente dessa questão do falso negativo no resultado desses testes rápidos, nem isso está sendo cumprido. E só para citar, como a gente citou os jogadores do Botafogo, os jogadores do Atlético que receberam auxílio emergencial de maneira irregular foram o Edgar Lopes e o Testinha. No Campinense, o Alex Maranhão, o Wesley, Rafael Biapino, artilheiro do Paraibano, Peu e Caio Juan. E no 13, Nilson Júnior, Douglas Lima, o meio-campista, e o goleiro Paulo Wanzeler. E além do Rafael Oliveira, que já foi dispensado, mas também recebeu aí o auxílio emergencial de forma irregular. Então, a questão de legalidade, moralidade, passa bem longe aqui dos campos do nosso futebol. Você falou isso, eu lembrei agora de uma questão que eu falei, eu ia falar. Na verdade, você falou, eu quero só complementar. Aqui o 13, na transmissão, o repórter, o Bob Esponja, ele estava dentro do campo, e até aí, tudo bem, porque em outros jogos também tivemos repórter dentro do campo. Se estivesse distante, tudo bem, não teria problema. Só que ele entrevistou 2 jogadores do 13 após a partida, os 2 jogadores, obviamente, sem máscara, porque estavam jogando, e depois entrevistou o técnico Moacir Júnior, que estava de máscara, mas que também estava por lá. Só que o protocolo da Federação Paraibana, que foi o que eu falei aqui, lá deixa muito claro que é proibido entrevistas presenciais, e isso fala em todos os aspectos, no CT, antes do jogo, depois do jogo, durante o jogo, não pode entrevista presencial, tem que ser feita por videoconferência e com assessoria do clube e tal, como a maioria dos clubes estão fazendo. Então, só para citar que, nesse sentido, o 13, de fato, e aí não tem interpretação, é um fato, o 13 descumpriu o protocolo médico da FPF. E preparem as redes sociais, viu, essa semana. E só mais uma coisa que eu queria falar sobre isso também, sobre esse episódio, é que, pelo menos até o momento, não há previsão de testagem de membros da imprensa, né? Não tem. Nada. Então, assim... O Sérgio Meira até falou na live do VT, Adriano perguntou, Adriano Almeida. Isso. Mas ele disse que a FPF ou alguém deveria se responsabilizar pela testagem, mas não tem confirmação de nada. Até porque não tô querendo... o que a FPF mais quer, juntamente com os clubes, é se livrar de responsabilidade. Pois é. E assim, eu não quero acusar Bob nem nada, mas assim, ninguém sabe se ele já tem ou não tem, não foi contaminado com coronavírus. Então, assim, só por questão de segurança sanitária mesmo. Ele o famoso protocolo. O protocolo existe para ser cumprido por absolutamente todo mundo. Não adianta eu dizer que eu tenho, que eu nunca tive, se eu não tenho como provar. Então, assim, não tem como a gente saber, justamente, porque não tem teste. Ele pode até ter feito já algum teste, ter dado negativo. Eu acho até que ele fez. Positivo. Eu acho até que ele fez. Uhum. E assim, mas assim, nos jogos em que teremos do Campeonato Paraibano, se houver a possibilidade de algum portal, algum veículo de imprensa mandar para campo um repórter, que eu acredito que não há, já que Iaco mencionou isso textualmente no protocolo da FPF. Então, assim, se houver essa possibilidade, é necessário também que haja testagem do pessoal da imprensa, porque senão você vai estar enxugando gelo, né? Vai estar limpando um canto para molhar em outro. No dia que a FPF foi fazer as testagens dos dirigentes de lá e de alguns clubes, acho que foi o CSP que foi fazer no mesmo dia lá na FPF,
A própria assessoria da FPF estava convidando jornalistas para irem cobrir sem saber se os jornalistas tinham feito teste ou se estavam contaminados ou não. Então, ou seja, passa muito longe de ter algum mínimo de noção do que está acontecendo, a federação, de protocolo de segurança. Esse protocolo é aquele famoso para inglês ver, né? Porque a gente sabe que se a FPF, que é a organizadora do campeonato, chama a imprensa para ir cobrir sua testagem, sem saber se os repórteres estão testados e não estão contaminados com o coronavírus, podendo passar para todo um ambiente que está sendo testado, imagine para fiscalizar aí todos os 10 clubes e delegações, comissões técnicas, dirigentes, jogadores, familiares e tudo mais. Ou seja, estão jogando a famosa roleta russa, brincando com a vida de todo mundo, mas principalmente com a vida dos outros, né? Digley, só para não deixar de citar, que ontem, quando eu conversei com o assessor do 13, né, sobre isso, para confirmar algumas coisas, desconfirmar outras, ele me falou que todo mundo que estava lá, pelo menos do 13, incluindo o repórter, no caso o Bob Esponja e o narrador, lá foram testados. Todo mundo foi testado segundo ele. Então, eu parto do pressuposto que ele foi testado e foi negativo. Só que eu também parto do pressuposto que ele foi testado lá no mês passado, né? Então, muitos dias de lá para cá. É só para deixar isso registrado, para depois não dizer que eu não falo ao outro lado. Se não houve testagem no dia, né? O período de aparecer a doença é de 15 dias. Então, já passou os 15 dias. Então, se não estava há 15 dias, ninguém... Não tem como garantir que você não estava nos últimos 10 dias, nos últimos 15... Enfim... É uma complicação danada e a gente vai... aquele negócio, né? Vamos torcer para dar certo, porque esperar que esse protocolo aí, que ninguém sabe nem qual protocolo é, na verdade, os próprios dirigentes não têm certeza do que é para fazer, do que não é para fazer, então a gente tem que simplesmente torcer para dar certo. E é com essa esperança que a gente vai voltar ao nosso futebol. E mais de 72 mil mortos no país, mais de 1,5 milhão de contaminados. Vamos bater os 2 milhões de contaminados enquanto a bola rola aí no Campeonato Paraibano. E é nisso que a gente vive. E aí tem gente que fica falando, vieram no meu Instagram essa semana para falar que eu estou politizando a doença e que eu deveria ter bom senso para falar do retorno ao futebol. Eu acho que bom senso você falar em futebol... Falta a parte contrária, né? Bom senso em 72 mil mortes, você querer voltar a jogar futebol, pelo amor de Deus, meu amigo. Sinceramente. Pois é. E assim, uma outra coisa que eu queria destacar ainda sobre o jogo é que se vocês ficaram impressionados, vocês que nos ouvem, ficaram impressionados com o nível do jogo, a falta de qualidade, na verdade, do futebol jogado, eu acho que é melhor vocês irem se acostumando, porque depois de 3, quase 4 meses parados, não vai ter jogo bonito não, viu, meu amigo? Vai ser daí para pior. Porque, e é normal, né? Pois é normal. Até no início do ano mesmo, nas primeiras rodadas do Paraibano. É normal que tenha jogo truncado, com os caras ainda com a perna pesada, porque estavam muito tempo parado e tiveram pouco tempo de pré-temporada. Com esse tempo ainda menor de intertemporada, né, que tivemos, de retorno aos treinos. Já temos esse resultado que deu para ver no sábado. Imagina o que vamos ter nessa fase final de Paraibano, que retorna na quinta-feira, né? Sobre o jogo, acho que algumas ponderações rapidinhas. A Pere Lima botou quase todo mundo embora, né? Tem poucos jogadores que a Pere Lima contratou bastante veteranos para o Paraibano, não deu certo, já tinha dispensado alguns antes da parada e todos foram embora logo quando da paralisação, né? Então a Pere Lima está com o time quase todo da categoria de base, da sub-17, até da sub-17, junto com o da sub-19, 90% da delegação da Pere Lima é formada por jogadores da base, e aí você tem como esperar menos ainda do que já se esperaria em condições normais, depois de quase 4 meses parado, como você bem falou. Então o time da Pere Lima foi quase como um sparring, né? Ficou lá para o 13 treinar. O time da Pere Lima foi para o 13 treinar. A gente vê em pré-temporada, quando os clubes jogam contra os seus times sub-20, quando jogam contra aquelas seleções de alguns municípios e tudo mais, foi basicamente isso. A Pere Lima foi fazer o 13 jogar e o 13
mostrou desentrosamento natural, falta de ritmo natural. Agora, quando tinha a bola, a gente vê que o Moacir Júnior, que é uma equipe que trabalha mais do que como era o Celso Teixeira, que foi a tônica do 13 também, assim que ele assumiu a equipe antes da paralisação. Mas o 13 parecia uma equipe capenga. Capenga não no sentido de ser ruim, porque não tem como avaliar a qualidade depois de 4 meses parado, mas era um time que concentrava suas jogadas sempre no lado esquerdo, com o Gilmar e com o Thales no primeiro tempo, depois com o Douglas Lima caindo por lá no segundo tempo e também o Guilherme, depois que fizeram várias alterações. Então é um time Aí, que vai tocar mais a bola, não tem mais a referência do Rafael Oliveira, então pode fazer um jogo um pouco mais dinâmico e participativo, porque o Frontini deve assumir o comando do ataque. Mas mesmo com 38 para 39 anos, ele é mais móvel do que o Rafael Oliveira nessa questão de participar mais do jogo. Mas a produção foi pouca, e é normal que seja pouca, mas tem que saber dosar mais essa questão de jogar mais por um lado do que pelo outro, porque quase todas as jogadas realmente eram do lado esquerdo e foram por lá que saíram os 2 dos 3 gols. só para complementar, porque eu concordo com essa tua análise, que eu vi muita gente falando, porque vocês, quando foram analisar o jogo, não falaram, não lembraram que o 13 estava 4 meses parado. Mas pô, o Papel Lima também estava 4 meses parado, né? Então, assim como quando chove em campo, chove para os dois lados, quando fica um time 4 meses parado, o outro também ficou. Então, eu não vou nem me dar o trabalho de lembrar isso, porque todo mundo sabe que o futebol estava parado. Alguém estava sem internet, sem TV. Todo mundo sabe que o futebol estava parado, todo mundo sabe que os jogadores estavam treinando em casa sozinhos, que tiveram poucos dias de treino. Então, o que a gente pode analisar é o futebol dentro de campo. E dentro de campo, o 13 tentou trabalhar a bola, tentava sair com a defesa, mas também não tinha nenhum medo da chuta ou não. Quando a bola caiu no pé do Bruno Calixto, ele via que não tinha nenhum volante por perto, ele já jogava o chutão para frente. Isso é uma estratégia. É válida. Não é anti-futebol, não. Isso é válido. E o Breno Calixto aparece como, no futebol moderno, jogadas como essa do Breno Calixto não são simplesmente chutão. Geralmente é o primeiro construtor de jogo, acaba sendo o zagueiro, e esses lançamentos podem até fazer parte de uma estratégia de jogo para momentos em que não se esteja com o meio campo possível de jogar, esteja muito, muito congestionado e tudo mais, faz até parte. E aí, é como você bem falou, deveria estar na cabeça de todo mundo que toda análise nesse momento vai partir do pressuposto de que os dois times estavam há 4 meses parados. E aí você analisa o que você tem. Exatamente, os dois times estavam com esse problema, só que o caso da Pere Lima é mais grave, porque a Pere Lima tem a maioria dos seus jogadores da base. E por ser jogadores da base, você tem, primeiro, são jogadores menos desenvolvidos tecnicamente, e são jogadores menos desenvolvidos também fisicamente. Os jogadores do Pere Lima, naturalmente, são mais fracos que os jogadores do 13. Em várias oportunidades, os atacantes, os meias ofensivos da Pere Lima perderam no corpo os zagueiros do 13, que são muito fortes. O próprio Breno Calixto é um cara forte pra caramba. Você tem que entender isso. A Pere Lima não deu sustos praticamente pro 13, mas eu nem diria que foi por méritos do 13, sinceramente, e essa é a minha opinião. Eu diria que foi por méritos de imposição do 13. Eu acho que foi mais porque a Pere Lima não teve capacidade técnica e física de segurar o ritmo. Eu vi algumas pessoas falando que no segundo tempo o 13 melhorou, e realmente melhorou, que houve uma mudança, alguns jogadores também substituídos. O 13 melhorou, mas eu acho que isso também parte da questão de que o 13 é um time fisicamente mais desenvolvido que a Pere Lima, por ter jogadores mais experientes, ter jogadores mais fortes. Completamente natural que, com o passar do segundo tempo, o 13 vai sobressair fisicamente como se sobressaiu. Em várias oportunidades, o 13 teve jogadores livres dentro da área, fora da área. Assim, um buraco muito grande na defesa da Pere Lima. E isso é normal, é natural. É natural que o 13 tenha jogado mal, é natural que os jogadores do 13 tenham errado passe besta, errado chute na cara, que teve alguns lances de gol que eram até relativamente fáceis em momentos normais. No momento é totalmente compreensível o jogador ter chutado errado. Acho que isso é compreensível, mas a gente também não pode iludir o torcedor aqui dizendo que a equipe jogou bem, porque não jogou. Bom, e passando adiante, nós também tivemos na quinta-feira a definição por parte da Federação Paraibana de Futebol de como vai ficar pelo menos a 9ª rodada, né, do estadual, porque Campinense e Botafogo, aliás, Botafogo e Campinense reabrem, né, o Campeonato Paraibano no dia 16, quinta-feira, e o restante dos clubes ainda jogam nos dias 18 e 19 para completar a 9ª rodada.
Botafogo e Campinense jogam dia Botafogo. 19 novamente. Jogam Isso, 16 e Botafogo 19. Campinense, isso, exatamente. Eles, e a partir daí vamos ter uma nova paralisação no Campeonato Paraibano, ainda por tempo indeterminado. Porque o Botafogo viaja logo depois de terminar a sua partida lá em Souza, contra o Dinossauro, viaja para Salvador e vai ficar junto com todos os outros times que disputam ainda a Copa do Nordeste, disputando a competição regional lá. Então, no dia 22, o Botafogo volta a campo já contra o Vitória, lá em Salvador. E aí, se o Botafogo pelo menos empatar, né, porque falta a 1 ponto de garantir classificação e avançar ao mata-mata do Nordestão, então sem aí depender de ninguém, né? Porque ele pode, por outros resultados, classificar sem nem ganhar o jogo. Isso, exatamente. Então, se o Botafogo avançar de fase no Nordestão, nós vamos ter aí uma paralisação de pelo menos mais 2, 3 semanas, né, no Campeonato Paraibano, porque a final do Nordestão. É jogo único. Não, é jogo único. Aí as quartas de final eu acho que já vão ser no fim de semana. Aí pelo menos mais uma semana de paralisação do Campeonato Paraibano até o fim da outra semana. Mas aí a final é em 2 jogos, né, do Nordestão. Não, mas aí são as quartas, tem quarta de final, a semifinal são 2 jogos. E é jogo único. Aí... Não, mas a final mesmo. Caso o Botafogo chegue à final, sim, se ser chega 2 à jogos, final, né? E são 2 jogos, acaba dia 4. A final da Copa do Nordeste é dia Exatamente. 4. Então, o Campeonato Paraibano pode ficar paralisado ainda até o dia 4 de agosto. Essa é a piada. A Série C volta dia 8. Isso. E aí, no Voz de Torcida, a gente colocou que o campeonato vai voltar quando o Botafogo cair na Copa do Nordeste, porque a queda do Botafogo é o melhor para a federação e para os outros 9 clubes. E é o que autoriza o retorno, né? E é o que autoriza, entre aspas, o retorno do Paraibano. Exato. Aí você vai dizer que fazendo uma manobra dessa, você vai dizer que não estão torcendo para o Botafogo ser eliminado logo e acabar logo o Paraibano. Se a pressa toda para voltar é justamente para acabar logo o Paraibano, então, obviamente, a federação e os outros 9 clubes estão torcendo para que o Botafogo caia na Copa do Nordeste, que não se classifique nem na quarta-feira, que volte na quinta-feira para João Pessoa, para que no domingo jogue de novo pelo Campeonato Paraibano, tendo ido para Salvador e aí tome testagem ou não para jogar de novo. Mas é o que vai acontecer. Todo mundo vai torcer contra o Botafogo, exceto o próprio Botafogo, para que o Botafogo seja eliminado da Copa do Nordeste para acabar logo o Paraibano. Senão não tinha sentido nenhum essa pressa de retornar o Campeonato Paraibano e fazer um arremedo desse de regulamento para você jogar uma rodada, porque Botafogo e Campinense vão jogar 2 vezes porque tem jogos atrasados, mas os outros 8 times vão jogar um jogo. Aí depois vão parar por tempo indeterminado de novo. Então isso aí é uma coisa sem pé nem cabeça, uma situação totalmente esdrúxula e condizente com essa pressa e com a qualidade da administração do futebol aqui no estado. Acho que dá para dizer, né, que caso o Botafogo avance, invariavelmente vamos ter Campeonato Paraibano ainda até invadindo a Série C, né? Isso, Iaco? Exatamente, a Série C começa dia 8, e aí tem o 13 e o Botafogo participando. E tem outro problema no calendário, porque a Série C está prevista para ter quase sempre 2 jogos por semana, então a gente não sabe como é que vai ficar essa situação, se a CBF vai mudar o calendário da Série C para o 13 o Botafogo. No caso da Série D, vai começar só no outro mês, em setembro, então tem tempo suficiente para o Atlético e o Campinense encerrarem o campeonato. Mas essa situação da Copa do Nordeste realmente dificultou tudo para o terminal paraibano. O que dificultou foi a própria federação de apressar o retorno ao campeonato. Se tivesse feito isso organizado, tinha feito como o Maranhão, por exemplo. O Maranhão marcou o campeonato, e Piauí, a né? volta, exato, marcaram a volta dos estaduais para o dia 5 de agosto. É simples, não vai E bater. outra Piauí, coisa, eu o Piauí, acho na que... verdade, marcou para novembro, não? Acho que foi algo assim. Não sei, mas eu sei que o Maranhão marcou para o dia 5, que é quando acaba a Copa do Nordeste. E aí você não fica torcendo para que nenhum filiado seu seja eliminado da competição para poder jogar, adiantar os jogos. Acho que aí é um erro de diálogo da CBF, da Liga do Nordeste e das federações estaduais. Eu acho que é uma falha muito grande, mas eu culpo principalmente a CBF. Por mais que eu entenda que quem defina o calendário dos estaduais são as federações, mas a CBF é a CBF, ela que manda no futebol brasileiro. Então, o que é que custa ela chegar, sentar com um representante de cada federação, seja o presidente ou vice-presidente, e sentar com o presidente da Liga do Nordeste
e discutir. Não, vamos primeiro acabar a Liga do Nordeste, a Copa do Nordeste, porque são poucas datas, como o Sérgio Meira falou bem na live do Voz da Torcida. Depois da primeira rodada, é só uma rodada que vai ter da fase de grupos. Depois dessa rodada, vários clubes já vão ser eliminados. Restar apenas 8 clubes, se eu não me engano. 8 clubes. 4. Então, o resto todos vão ser eliminados. E aí, os campeonatos que não tiverem os seus clubes disputando ainda podem retomar e terminar o estadual. E os que tiverem esperam o calendário esperando isso. Faz 2 calendários. Um com o time sendo eliminado e outro com o time continuando. Pronto, resolvida a situação. Só que como no Brasil não existe diálogo em nada, não existe diálogo entre os clubes, não existe diálogo entre as federações e não existe diálogo da CBF com os clubes nordestinos, o que fez esse Frankenstein no calendário. E geralmente já é Frankenstein, tanto que o Botafogo estava com um jogo atrasado ainda, teve épocas que passou 3 jogos atrasados. Impressionante, não existe diálogo nem numa situação de pandemia. A famosa autonomia que a CBF dá às federações, que é só para se eximir de responsabilidade das cagadas que as próprias federações fazem. O Ellison, aproveitando que estamos falando também do jogo que vai marcar o retorno, né, do futebol paraibano, pelo menos em caráter oficial, né, já que 13 e Peri Lima foi, entre aspas, um jogo treino e não valeu como amistoso, não descumpriu o decreto nem nada, né? Enfim, o Campinense apresentou 2 contratações aí que, juntando os dois, eles jogaram uma partida, foi isso? Exato. O Campinense na quarta-feira anunciou o Vinícius Araújo, lateral de 20 anos, emprestado pelo Curitiba, da base do Curitiba, e que jogou o Campeonato Catarinense pelo Concórdia. E o Léo Cine, atacante de 19 anos, também formado na base do Curitiba, mas que estava no Cascavel do Paraná, agora no último campeonato paranaense. Os dois, apesar de estarem como atletas profissionais nos seus clubes de onde vieram, somados, eles têm um jogo, somando os dois, eles têm um jogo como profissional, que foi do Vinícius Araújo, que jogou no Campeonato Catarinense no dia 9 de fevereiro, na derrota de 2-0 do Concórdia para o Figueirense, em casa. O Léo Cine foi relacionado 2 vezes pelo Cascavel, no jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e no jogo contra o Cianorte, se não me engano, mas não chegou nem a entrar em campo. Então é esse tipo de contratação que o Campinense, que, como foi muito bem lembrado pelo Zé Pereira do Baião de 2, que dispensou o Fábio Júnior, que voltou depois de 7 anos de aposentadoria para quebrar um galho e ajudar o clube pela gratidão que ele tinha. Foi dispensado sem ter nem anúncio oficial da rescisão de contrato, um agradecimento formal, absolutamente nada. Foi chutado, saiu pela porta dos fundos, reencerrou a carreira saindo pela porta dos fundos de um time que tem quase 20 milhões de reais em dívidas, segundo a auditoria e número informado pelo próprio presidente Paulo Gervani. É esse tipo de jogador que o Campinense está contratando. Está jogando o clube nas mãos de empresários. E não que eles não tenham capacidade de jogar bola, porque eu não sei, realmente não conheço. Mas é só para o torcedor raposeiro, que tem um pouco mais da famosa autocrítica, para ver os passos que o clube está seguindo, para ver se realmente não merece um pouco de atenção para quem tem preocupação com o futuro a médio e longo prazo aí do rubro-negro de Campina Grande. Pois é, eu até ia falar, né, que só para o torcedor raposeiro também não ficar irritado com a gente, já que o torcedor do Galo certamente ficará, e já está bastante irritado com o Iaco, né? Diga isso, pelo amor de Deus, nem me lembre. Mas a gente de fato não sabe qual é a condição que eles chegam aqui, talvez até por serem jovens. Se o Campinense implementar uma forma de jogo mais baseada na correria, eles possam se sobressair, né? Mas enfim, fica a reflexão mais por esse caráter aí que Ellison mencionou, né? Que a troco de quê, né? Tá se fazendo essa reformulação quase que 100%. Porque ninguém explicou né? absolutamente nada. Ninguém explicou absolutamente nada. O gerente de futebol tá com suspeita de coronavírus em São Paulo e ninguém sabe por que o Campinense dispensou meio time e contratou mais quase outro elenco completo.
E outra, viu, Elson? Pelo que eu acompanho aqui no grupo da assessoria do Campinense, e outros colegas da imprensa relataram que é muito difícil falar com ele. Você liga para ele, ele pede para falar com a assessoria própria dele, não é a assessoria do Campinense que gere isso. O Sami até tenta intermediar as conversas, mas não tem sido efetiva essa intermediação, porque o cara simplesmente diz, fala com o meu próprio assessor aqui, que o pessoal resolve. E aí, o que a gente ficou sabendo é que ele não dá entrevista, mas praticamente todo dia faz live no Instagram para falar de coisas mil. Exato. E o que a gente sabe também é que muitos desses jogadores que estão chegando, aquelas famosas informações de bastidores, são indicados pelo empresário do Rui Scarpino, que nem vem mais, que nem veio, né? Pois as informações de bastidores, né? Enfim, vamos nos encaminhando para o final de mais uma edição do podcast Minutos Finais. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu, mas antes, Elson vai passar aí onde é que você pode nos ouvir e nos seguir. A gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no YouTube e também no site podminutosfinais.com.br. Para seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram e no Twitter, minutos_finais, minutos_finais no Instagram e no Twitter, e no facebook.com/podminutosfinais. É isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. Fiquem atentos e até a próxima.